O mês de agosto é um mês longo e por isso também cansativo. E daí eu decidi fazer alguns pitacos e orientações aqui para o signo de Libra, pensando o que é fundamental entender neste mês de agosto para equilibrar aí a sua vida com a sua essência. Aqui a gente pode estar falando de campos onde o trabalho é o ponto central, mas não só ele. Algum processo diário pode estar ali precisando de atenção e é sobre isso que a gente vai trabalhar, independente da área que sair. Aproveita que eu vou começar aqui a embaralhar as cartas e já vai se inscrevendo e deixando o seu like aí, que ó, não cai a mão não, tá? Enfim, vamos entender o que esse mês de agosto apresenta para este libriano enquanto desafio, mas então, também enquanto uma proposta de ação. Opa, cada signo vem carregando aqui a mensagem específica que sim, antes da meditação por aqui eu fui pensando. E aqui, essa carta de Libra, já vou falar que podem respirar um pouco aliviados se vocês estão passando por períodos transitórios. Aqui eu vou falar que mais ou menos, gente, de janeiro até aqui, alguns librianos poderiam estar passando por uma fase onde eles não se reconheceram. E não se reconheceram muito no sentido de, não é que as coisas estão ruins, mas parece que eu não me encaixo mais nessa vida, nesse dia a dia que tá acontecendo. E aí, esses últimos tempos podem ter sido a pedra fundamental para você falar, não dá para ignorar que essas coisas estão mudando e se transformando e que tudo que eu venho executando no dia a dia, apesar de parecer rotineiro e cotidiano, ele mudou alguma coisa, mas esse mudou não foi o que eu estou fazendo, é como eu me sinto perante a algum lugar. E digo isso porque essa carta da morte vem acompanhado com esse 8 de ouros, né? Que traz para o nosso cotidiano e nosso dia a dia uma sensação de que eu até consigo fazer, mas parece que eu não venho me sentindo conectado a isso. Sabe quando os dias vão passando e as suas ações elas vão continuando um pouco no modo automático? Então, até aqui esse mês de agosto, muitos estavam passando por uma lenta transformação e um lento processo onde há o reconhecimento de que eu até posso viver essa vida dessa forma mediana, de qualquer jeito, mas é o que eu quero? E aí se pega que, se você já entrou num certo consenso sobre quem você é, sobre a sua capacidade de se desenvolver em certos ofícios, você já entende ali que você não vem de um lugar qualquer no sentido de autovalorização, de uma percepção de um trabalho duro, de uma percepção de se depositar na vida com constância, você fala também, mas eu não quero qualquer uma. E por isso a carta do carro aparece aqui para falar que a partir ali do meio de agosto a gente já pode esperar por alguma mudança que transforme esse dia a dia não em um carnaval, mas que leve para ele uma certa capacidade de admirar os seus próprios esforços e admirar a sua capacidade de construir para si uma constância e uma continuidade que não é natural, mas o espaço onde você vai executar isso provavelmente vai mudar. Então, algumas pessoas que estavam naquele, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu continuo porque era o que tinha, agora começam a se sentir um pouco mais livre, até mesmo para explorar e para enxergar aqui em outros espaços. Quais são esses outros espaços que agregaria melhor para o seu ofício, para o seu trabalho? Temos um 5 de espadas e mais o quê? Opa! Temos um cavaleiro de espadas também. Vou pedir o fundinho do deck nesse aqui, 3 de ouros. E aqui, gente, ó, se eu pudesse falar como essa aqui, é como se esse libriano começasse a sair de uma posição de, às vezes, vítima da vida e vítima das tristezas e dessas coisas, para uma posição onde ele se enxerga mais bancando ali, que olha, eu preciso bancar esses desconfortos e essas ideias que vêm na minha mente, eu preciso bancar essas mudanças, porque as transformações eu já senti que veio. Não é que eu não sinta que esse ano não foi importante, mas até agora eu tava ali habitando os dias de uma maneira um tanto quanto... qualquer coisa tá bom, sabe? Eu estava um tanto confortável, talvez, não sei se confortável é a palavra, mas já estava habituado. Então, a partir desse momento, principalmente quando ele consegue expor melhor o que são os seus anseios, as suas ideias, ele começa a radicalizar de certa forma
o bancar o que é as suas propostas para o mundo, para a vida, com certeza ele já se apresenta no mundo público e até mesmo profissional financeiro de uma maneira muito diferente. Aqui eu falo de profissional e financeiro porque eu vejo que é um caminho onde esse libriano consegue falar assim: eu sei que existem outras coisas, outras formas de viver a vida, mas se eu estou em busca de viver uma vida boa, uma vida que garanta que aquilo que eu me esforço na semana me ofereça alguns mimos, eu preciso também ser um pouco mais sagaz na maneira com que eu me apresento. Então a gente sai dessa posição de vítima ou de bonzinho demais e começa a aplicar no sentido de, cara, eu tenho tanta capacidade quanto qualquer um para me produzir, para me reproduzir nesse mundo. E para isso eu preciso começar a me pensar enquanto essa pessoa que se coloca nessa propaganda de si. Em vez de ficar fazendo o seu trabalho no miudinho, você começa com essa projeção maior, mas não em qualquer lugar. Algumas pessoas até mesmo podem estar em lugares, vou pedir mais uma cartinha para entender sobre qual é esse melhor lugar para se apresentar nesse 3 de ouros. Imperatriz. Aqui são alguns lugares onde você tem uma certa autonomia de ser você mesmo e de trabalhar apenas em prol de si, em campanha própria. Aqui muitas pessoas que vão ter até mesmo maior liberdade para fazer escolhas ou fazer mudanças de trabalho, mudanças geográficas, elas vão se sentir mais livres, muito porque ao se sentir valorizada por si, ao entender o valor do trabalho, do dia a dia, e ao entender também que não é qualquer coisa que vai te satisfazer, seus olhos e sua visão conseguem ficar muito mais afinada e refinada com aquelas propostas e projetos que passam, de certa maneira, batido para outras pessoas, mas que você enxerga algum potencial. Enfim, gente, não era para focar só no profissional, só no trabalho, mas isso em questão de eu, em questão de independência, ela vai focar muito, ela vai pensar muito sobre o que é que a gente quer nessa vida profissional, que não é só um tipo de trabalho, mas é como evolui, como você pode se apresentar lá dentro. Algumas pessoas até mesmo aceitando posições que são um pouco menores, mas com chances maiores de crescimento e desenvolvimento, porque é isso que você está em busca. Em vez de ficar em busca daquilo que vai ser sempre o mesmo, você está aí nessa proposta de eu quero estar em lugares, até mesmo se for para estudos, que eu possa me desenvolver, eu possa crescer e não ficar lá só justificando por que eu fiz o feijão com arroz hoje. Eu sou aqui do Marte Cartomancia. Para leituras particulares é só me procurar por aqui ou em outras redes. E já vou ficando. Um beijo e até a próxima.